Meus amigos, um ótimo dia a todos, 11 horas 12 minutos, temperatura. Fernando do Nascimento, por gentileza, vai consultar pra gente. Eu tô sentindo o clima um pouco úmido aqui na Fronteira da Paz. 20? Hã? Só 20, tá bem. Ah, tá aqui, ó, Janir tá me ajudando. 23 aqui no telefone do Janir, 20 graus é a temperatura trazida pelo Fernando. Vamos fazer uma média, que dizem que 21 graus é a temperatura ideal pra gente viver bem, né? 21 graus, então vamos deixar mais ou menos, tá? Vamos deixar aí por 20 pra... Aqui tá o retorno, né? Aqui o retorno. Estou falando com o Janir de uma forma nos bastidores aqui, para que vocês entendam. Retorno para o Janir escutar melhor aí a programação da Reconquista. É isso aí, eu sou o Ciro Guedes, com o Janir Nunes Vieira já aqui no programa. Estamos na sede da nossa emissora, mais de 40 anos de tradição na Fronteira da Paz, voltando forte e firme neste ano de 2026, renovando a programação. Sim, não vai ser de um dia para o outro. Uma nova releitura do próprio programa Arena Esportes, que está no ar aqui entre idas e vindas, mas o Arena continua sempre com aquela chama viva aqui na Reconquista desde 2017. Eu falei desse jeito, agora eu lembrei de um amigo meu, Lazer Martins, lá de Porto Alegre. Atualmente o Lazer, nossa, não precisa, dispensa comentários sobre o Lazer Martins, né? Atualmente voltou a atuar naquela que é a rádio dos sonhos dele. Ele me contou esses dias essa história. O Lazer Martins, um cara tão consagrado, né? Já foi senador da República, acho que 2 vezes, né, Janir? Exato. Senador da República. Atuou muitos anos aí no... Bom dia, Henri Dias, já está aqui se manifestando. Bom dia, eu interrompi na hora da festa da uva, né? Ah, não, mas isso aí, cara, isso aí um dia eu quero conversar com o Lazer pra dizer pra ele que eu acho que é uma injustiça, cara, que fizeram com ele. Eu não vou ser hipócrita aqui, dizer que eu não dei risada daquela cena hilária. É hilária, cara, é engraçado, cara, o que aconteceu com ele. Só que é o seguinte, a gente não pode reduzir o que foi o Lazer Martins. Infelizmente isso acontece muito na atualidade, especialmente nesse período em que as pessoas acham que tudo tá pronto, tudo tá feito. E não é bem assim, cara. O que eu quero dizer com isso? O Lazer, ele tem uma história muito mais relevante e importante do que o que aconteceu com o choque que ele sofreu lá em Caxias do Sul. Isso em 96, se eu não me engano, faz muito tempo. E isso aí só voltou à tona depois que a internet surgiu e que viralizou, né? Foi um incidente, aconteceu esse acidente ao vivo, pegou todo mundo de surpresa lá no jornal, o Jornal do Almoço, né? Que estava a Cristina Ranzolin. Aliás, aqui eu mando um abraço porque eu participei há uns 3, 4 anos de um projeto muito bonito que foi idealizado por ela e o irmão dela, se eu não me engano. E o Falcão ajudou muito, que foi na construção de um site de memória que conta toda a história do grande narrador Armindo Antônio Ranzolin. E não só isso, né? Traz gols, traz fotos, é um negócio espetacular, eu tenho muito orgulho de dizer. E o Lazier trabalhou durante anos com o Armindo Antônio Ranzolin. Anos na Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba, que até hoje é insuperável, nos anos 60, 70, como a rádio de maior audiência. Essa sim era uma rádio que eu posso dizer a rádio do povo do Rio Grande do Sul. E olha que eu estou falando da Reconquista, mas a Rádio Guaíba dos anos 60, 70, de Pedro Carneiro Pereira, depois do Ranzolin, Lazier, João Carlos Belmonte, entre outros tantos caras aí que para mim são assim referências no radiojornalismo brasileiro, construíram na Guaíba uma história maravilhosa. Por isso que eu estou dizendo que não podemos reduzir esse incidente, uma coisa que pode acontecer com qualquer um, cara. Imagina o Henri Dias, né, Henri? Ó, vamos bater, não é na madeira, no vidro aqui, viu, Henri? Vamos supor que o Henri, outra pessoa, vá fazer uma cobertura e por essas coisas da vida, tem um cabo, tem um fio desencapado aí, ô Janir, e o cara não vê e mete a mão no negócio e toma um choque. Cara, isso aí é engraçado para quem assiste de fora, mas tu tá na pele do cara, é outra história. Então eu tenho um grande respeito e admiração aí pelo trabalho, pela trajetória do Lazier, que retornou à sua casa verdadeira. Ele me disse assim, e disse num programa, eu consegui um trecho assim histórico, cara, de um programa que ele apresentava, o Guaíba Revista, se não me engano, nos anos 80, ele dizendo que o meu sonho era trabalhar na Rádio Guaíba, e ele conseguiu realizar isso aí. Graças a Deus eu consegui também, foi por pouco tempo, mas consegui.
Só que o que me importa é o presente, cara. A história é muito bonita, o que importa é o presente e a gente vai construir ao lado aqui do Janir, do Henry, do Cadu, da Raíssa, da Maria Laura, do Pedro, do Fernando, do Robert Moreira, da Lucy Grau, do Everildo, nosso dirigente. Vamos continuar construindo uma história bonita aqui na rádio, afinal de contas, se chama Reconquista, certo? Em parceria com a minha rádio. Eu tenho uma rádio agora. Ah, mas onde é que está a tua rádio? Onde é que eu sintonizo? Não é bem assim, cara. A minha rádio ela é como se fosse uma instituição sem um lugar para ficar exatamente. Como se fosse uma rádio cigana. Para onde eu for, a rádio KFG vai comigo. E em breve teremos uma programação. Vocês querem coisas alternativas ao jornalismo atual? Vocês vão ter. Especialmente na rádio KFG, mas vai estar em parceria com a Rádio Reconquista, que vai manter, em respeito aos seus ouvintes, aquilo que é a base do trabalho que vem sendo executado. E é uma rádio maravilhosa, os guris espero que já estejam tendo essa impressão. É uma rádio que te dá muita liberdade, que é uma coisa muito rara nos dias de hoje, tá? Bom, vamos lá então. Arena Esportes Debate com Janir Nunes Vieira, está aqui presente. Fernando do Nascimento na Central Técnica Mesa de Áudio, sempre fazendo o trabalho competente dele aqui, espetacular. Todas as manhãs é o Fernando, na tarde e noite já veio o Robert Moreira com aquela voz aveludada. O Janir estava brincando agora aqui, quando a gente estava subindo, tem uma escadaria, viu, Henry? Um dia tu vai visitar aqui a Rádio Reconquista, tu vai saber do que eu estou falando. A Rádio Reconquista ela é tão nas alturas que ela fica, que mesmo sendo no Cerro del Marco, não é o suficiente. Para tu chegar na rádio tem que subir mais uma escadaria. Stairway to Heaven. Mais ou menos assim, né? Lembrei da música do Led Zeppelin, né? Tá bom? Vamos falar de dupla Grenal. Hoje o Henry vai participar. O Fábio Ribeiro, nosso querido Fábio, ele vai tirar uma folguinha. Na segunda-feira ele vai estar presente aqui. De volta, né? Nosso comentarista fixo. O Henry vai fazer sua primeira participação, gurizada. Olha só que responsabilidade! Primeira participação dele como comentarista do programa. E... que mais? O Cadu, Carlos Eduardo Borges, aí com as informações internacional. E a Raíssa Jepsen vai trazer os destaques pelo lado do Grêmio, que eu já sei que tá na... Ó, isso aqui é dos antigos, né? Já tá na ponta da agulha, Janeiro. Pá, mas eu sou velho, agora sim, né, Janeiro? Tá bom? Oferecimento, auspícia, Casmer. Casmer com a gente. Casmer, uma referência em saúde aqui na nossa fronteira da paz. Casmer chegando no pedaço. Em breve também eu quero ver se eu disponibilizo aqui pro pessoal. Eu sei que eu tô falando muito, mas a gente precisa ampliar. E eu tomei uma... Aliás, olha só, rapidinho, quase que eu esqueço, hein, cara. Eu preciso mandar um abraço, gurizada, para 3 caras que são meus vizinhos. Eu gosto muito deles, que eles devem estar me ouvindo agora nesse momento, do lado lá de casa, na Andradas 1823. São os caras por trás do excelente trabalho, Janeiro. Pode levar teu carro lá, eu não sei se eu vou levar o meu também, daqui uns tempos. Na Upgrade, eles são especialistas em películas automotivas. Películas automotivas. Eles atuam ali na Upgrade entre 8 e 12, meio-dia, né? E depois das 14 às 18 horas, ou das 2 às 6 da tarde, na velha linguagem do rádio. Das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Um grande abraço aí pro Marco, pro Lucas, pro Adriano. O Marco, que é atleta, né, cara? Já descobri também, do ciclismo. Coisa impressionante. Como é que é o nome do teu gurizinho mesmo? Arthur, né, Marco? Tô errado ou tô certo? O Arthur, né? Gurizinho bonito, saudável. Eu fiz um vídeo com eles que vai estar hoje, se eu não me engano. Espero, né, na Rádio KFG. Porque, Janeiro, tem... Como eu te disse, a gente quer fazer umas coisas diferentes aqui, que é conversar com as pessoas, cara. É isso que o rádio tem que fazer. O rádio de verdade, na minha opinião, é esse. É um rádio que não fica aqui apenas comentando as coisas que acontecem longe da gente. Mas a gente tem que se aproximar. Isso é rádio comunitário, isso é rádio jornalístico raiz, de verdade, que se importa com as pessoas. Tá bom? Dito isso, então um abraço aí para esse pessoal. Quero ver se eu consigo ampliar os contatos agora. E o próprio Marco aqui, ele me deu uma mijada no bom sentido. Ele disse assim, ele me perguntou, onde é que vai sair o vídeo? Eu disse, vai sair no Instagram? A primeira coisa que ele me perguntou, no Insta. A gente tem que prestar atenção quais são as tendências da atualidade, né? Então tá todo mundo no Instagram. Ele me falou do TikTok, que eu não tenho a mínima ideia como é que funciona, vou ter que aprender. Porque eu não sou dono da verdade, cara. Eu tô sempre aprendendo nesse processo da vida, né? E vamos botar tudo aí, cara, para as pessoas chamarem a atenção dessa gurizada
E não sei se vocês se deram conta, graças assim, à boa vontade, o esforço desses guris que estão trabalhando agora comigo aqui, eu estou fazendo, modéstia à parte, Janir, eu estou fazendo aquilo que se deve fazer. Porque tanto se fala, o rádio vai morrer, o rádio vai morrer, o rádio é isso, o rádio é aquilo, não vai morrer nunca. O que o rádio tem que fazer? Tentar pelo menos isso. Eu não sei se vai dar certo, tenho quase certeza, 99% que isso aí vai dar resultado positivo. Que é trazer essa gurizada para o ambiente da rádio, da produção radiofônica. E misturar com aquilo que se faz. E ponto final, cara. Né? Aí tu ficar escrevendo textos e textos, que o hibridismo, que o rádio, que é isso, não sei o que. Aí tu vai ver o que os caras fazem de hibridismo. Eles acham que hibridismo é tu botar uma câmera no teu estúdio e ficar filmando o bastidor. Aqui os caras passando na redação. O repórter tem que estar na rua em primeiro lugar. Não ali, né? Se está na redação é para terminar a matéria, para fechar, para pesquisar e depois sair e fazer reportagem, cara. Né? E cabo em cima da mesa. E eu me admiro algumas grandes rádios aí, uma bagunça em cima da... Sabe? Uma coisa que... Tem um cara que é esse-colega meu, Arthur Petri se chama ele. Ele tem um canal, hoje ele é grande, né? Mas ele trabalhou comigo como produtor na Guaíba e ele fez um vídeo esses dias que eu achei tão engraçado, que ele disse assim, eu tenho pavor de fio. Pavor de fio. Cara, pra onde eu vou tem fio. E aí eu me lembrei disso vendo aquela coisa lá de uma rádio lá, cheia de fio em cima da... Isso é hibridismo? Não, isso não é hibridismo. Vamos lá, informações da dupla Grenal. Nós já temos aí a Raíssa Jepsen na ponta da agulha, trazendo os destaques do Grêmio. Fernando do Nascimento, você me avisa aí, já vamos lá, né? Com as informações do Grêmio pra gente começar o programa, Fernando. Raíssa Jepsen. O pessoal aí, né? Esqueci. Cara, desculpa. Não, vai lá, tu tá certo. Bom dia aí, Janir, vai lá. Bom dia, Ciro, bom dia, ouvintes da Rádio KFG e Rádio Reconquista e demais colegas aí que vão participar do programa conosco aí, Ciro. Tá certo. Henry agora, né, que vai ser... Olha só, seja bem-vindo ao debate, Henry Dias. Vai dar tudo certo. O Henry Dias é um cara, assim, que eu já percebi nele que ele tem uma grande capacidade, cara, de montar bons boletins, boas matérias, com muita informação. Uma coisa que assim, ó, é muito cara, na minha opinião, e ele tem feito isso, é ouvir o outro lado também. Por exemplo, o Grêmio joga com determinado clube. Fala do outro. O torcedor do Grêmio, né, Janeiro? Eu sou torcedor do Grêmio, pra mim interessa saber o do Confiança. O que o Confiança tem? Agora acho que é desconfiança, né? Que depois que perdeu o Grêmio, não tem nada definido. Tem o segundo jogo ainda, né? Tem o segundo jogo. Mas cá entre nós já era, né, cara? 2-0 pro Grêmio. Henry Dias, o teu bom dia, Henry Dias, pra galera aí que tá nos ouvindo. Vamos ver se ele tá com a gente. Bom dia, amigos da revista da QFG, que nos prestigiam com sua audiência. Muito feliz aqui, tá fazendo a estreia no debate, né? Função nova aqui, um tapa-buraco assim, para ele, do Fábio, né, hoje, que vai, com certeza segunda-feira vai estar voltando aí, mas espero hoje fazer meu melhor e fazer um bom debate aí. Bom dia. Grande Henry Dias, gurizão sensacional, conheci eu no papel de professor, ele no papel de aluno, mas sempre muito parceiro, né, cara, que me faz assim ter muita saudade e me emociona quando eu falo lá de Pelotas para as pessoas. Então, Henry Dias vai comentar com a gente hoje, passa rápido pra caramba o tempo, né, 11h25, eu não sei se o Cadu tá por aí já, se conseguiu chegar a tempo, ou ele mandou algum material, e de repente Henry, eu peço para... já tá aí o Cadu? Cadu, e aí, rapaz, tava ouvindo tudo bem? Grande Cadu, outro grande profissional, fazendo um excelente trabalho também, sempre muito preocupado em melhorar. Isso aqui pra mim é fundamental, cara. Eu não sou dono da verdade, já falei, e o Cadu é um cara que tá sempre assim, o que eu posso melhorar? Como é que tá o meu boletim? Como é que eu tô fazendo? Tá bom? Tá ruim? Fala a verdade. Isso aí que tem que ser, cara. Eu acho que tu tá no caminho aí, Cadu. Bom dia. Bom dia, Cílio. Bom dia, amigos da Reconquista, colega aí, Janir, Raíssa. Vamos embora. Seguimos sempre buscando melhorar. Tá, então vamos fazer o seguinte, com todo respeito à Raíssa, porque o material dela tá gravado, né? O Henry mandou pra ti aí, Fernando, e a prioridade é sempre ao vivo. Se tem uma coisa que eu aprendi, o ao vivo tem prioridade. Então vamos contigo, Cadu. Carlos Eduardo Borges, as informações do Internacional, meu amigo. Vamos lá então, Ciro, as informações do Inter, né? A equipe se prepara para o confronto de amanhã, 6h30 da tarde, contra o Botafogo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Lembrando aí que a equipe carioca vendeu o mando de campo para jogar nesse estádio. Eles vêm em ascensão na temporada, são 7 jogos já sem derrota. O Botafogo começou mal ali,
Campeonato Brasileiro, mas já tem 16 pontos. O Inter busca vencer esse time, jogando fora de casa, que a última vez que isso aconteceu foi em 2023, quando ganhou de 1-0. Ano passado, o Inter foi até o estádio Newton Santos e tomou uma goleada de 4-0 para os cariocas. Então, mais uma vez, tem dúvida sobre qual é o time que vai a campo. Afinal, que a gente vem falando aí, né? O Inter vem se moldando conforme o adversário. E foi sobre isso que o técnico Paulo Pesolano disse na entrevista coletiva na vitória contra o Atlético. Vamos ouvir o que disse o treinador. Sabe muito bem o que nós sentimos, e quem me conhece sabe muito bem o que eu gosto do time. Outro time intenso, agressivo, pressionando alto, jogando um bloco alto, tá bem? Mas, o que falei sempre, eu coloco sempre o clube por frente da minha ideia. ¿Sí? Nós começamos em brasileiro, éramos melhores que os rivais, mas não ganávamos. Então eu necessitava trocar alguma coisa para começar a ganhar. Porque por el bem do time, por el bem do clube. Para mim é muito fácil continuar com o trabalho. Pronto, eu jogo assim, que me mandem embora, que venha outra. Tá bem? Mas eu coloco sempre o clube por frente. E aí mudamos. E aí com o jogador, já sabe. Van a haber jogos que vamos a estar más en bloco alto, no segundo trabalhando, vamos a ver jogos que vamos a estar más en bloco baixo. E isso também fala de um time maduro. ¿Sí? E o mais importante é que estén todos conscientes que são importantes no time. Então tá aí o que o treinador disse, confirmando que muito já havia se dito por aqui. Hoje o Inter é um time que busca melhor escalação a depender de diversos fatores, como o adversário, se o jogo é dentro ou fora do Beira-Rio e os jogadores que tem disponível. Seguindo o que se tem visto, vamos tentar fazer um esboço aí, Ciro, do time titular pro jogo de amanhã. Beleza. Na defesa ele não muda o esquema, então deverá ter o Antony no gol, que o Cochê vem de lesão, Bruno Gomes na lateral direita, na zaga o Mercado, que volta de suspensão, junto com o Vitor Gabriel, e na lateral esquerda o Bernabé. Seguindo uma ideia com 3 volantes, Vidagra, Bruno Henrique e Paulinho, na direita Vitinho, esquerda Carboneiro e o Borré como centroavante. Nesse esquema, um dos volantes cobriria o lado esquerdo, dando a liberdade para o Bernabé fazer uma dobradinha com o Carboneiro, assim dando mais uma força ofensiva ao lado esquerdo de ataque, aproveitando um ótimo momento que vive o lateral argentino. O Inter viaja na tarde desta sexta-feira para Brasília e com uma vitória no jogo de amanhã, a equipe não só se afasta da zona de rebaixamento, como também provavelmente já iria para a parte de cima da tabela e aí então buscando coisas maiores na competição. Esses foram os destaques do Internacional. Qualquer novidade eu volto com vocês. Repórter Carlos Eduardo Borges para o Arena Esportes. Abraço. Perfeito, perfeito. Está aí Carlos Eduardo Borges. O Fernando... Eu queria fazer um comentário aqui antes de falar do Inter. O Botafogo estruturalmente está manchado, né? John Textor foi substituído assim na SAF ontem, né? Sim. E tá uma crise assim, dentro de campo também, fora tá, sim, subindo assim, saiu até uma lista de dívidas, né? No Botafogo, o Grêmio é o segundo clube tantos. O Grêmio é o segundo que o Botafogo tá mais devendo pelas vendas do Cuiabá e do Nathan Fernandes, né? Então acho que o Inter pode se aproveitar até desse turbilhão todo que tá dentro, né, estruturalmente. Pois é. Henry, tu segura essa questão, que é uma questão polêmica, porque eu tenho uma coisa para acrescentar aí, e já vamos com as informações do Grêmio, porque daí a gente já libera para o debate. Pode ser? Fernando Nascimento, por gentileza. Raíssa Jepsen. E o Grêmio, Raíssa. Bom dia. Beleza, já vamos colocar aí a reportagem da Raíssa em seguidinha. Você ligado com a gente aqui no Arena Sports Debate, são 11h34, né? É isso, 11h34. Sabe que eu reparei, cara, eu vi já tá a Raíssa na mão, só rapidinho me chamou a atenção um vídeo que eu vi no YouTube esses dias, de uma gurizada que não sabe ler as horas no relógio ponteiro, cara. O que tá acontecendo com as pessoas, cara? Eu tive dificuldade agora de ler. Agora tá certo, ó. São 11h34 pelo nosso relógio. Você imagina quando eram os números romanos, não lembra? Tu tá louco. Agora sim, Raíssa, e as informações do Grêmio, bom dia.
Muito bom dia, Ciro. Bom dia, amigos da Rádio Reconquista e KFG. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Hoje com o tempo nublado aqui em São Lourenço do Sul. Bom, então, o Grêmio ele treinou na manhã de ontem e tem mais um treino previsto para a manhã de hoje. Então, já deve estar acontecendo agora durante o Arena Esportes. Bom, a equipe ela vai ter um treino sábado, antes da partida contra o Curitiba, né, que vai ser às 4 horas da tarde na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa para esse jogo é de casa cheia, porque, né, devido às promoções divulgadas pelo clube. A escalação, então, deve ser definida nesses 2 últimos treinos. E a certeza é de que o Gustavo Martins é desfalque, porque o zagueiro cumpre uma suspensão pelo 3º cartão amarelo. Bom, quem deve formar a dupla de zaga com o Vieri é o paraguaio Balbuena. Falando em Vieri, o defensor ele teve uma lesão na mão esquerda, tá? Mas isso não preocupa. Outra tendência é que sejam mantidos os 2 volantes mais recuados no meio de campo, com um meia centralizado. Quem treinou normalmente com o grupo foi o William, que, como foi relatado aqui durante essas semanas nos boletins, ele estava concluindo uma recuperação, né, de uma lesão. E o zagueiro Kahneman recuperado do desconforto muscular. Então, a provável escalação é o Everton, Pavon, Balbuena e Vieri, Pedro Gabriel, Nardoni, Arthur, Gabriel Mack, Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Voltando então em um tópico recorrente aqui nos boletins do Arena, que é a permanente dúvida de Luiz Castro no meio-campo do Grêmio. Falando então hoje do camisa 5, quem protege a área, se vê diversas opções para o português. Desde Léo Pérez, que chegou recentemente, Noriega, que há pouco tempo atrás era o titular da função, e Nardoni, que deve ter a sequência agora por ali e por fim, o Vila Sante, que em breve deve estar voltando aos gramados, podendo atuar tanto como o 5 quanto o 8. Então, eu deixo aqui um questionamento para vocês no debate. Quem vocês acham, ou quem seria o camisa 5 do Grêmio ideal de vocês? Eu fico por aqui. Na semana que vem eu retorno aqui com vocês pra gente falar muito sobre essa dupla Grenal. E é isso, um ótimo e excelente final de semana para todos. Muito bem, beleza. São agora 11h36 pelo meu relógio. Tem que ter atenção aí para observar. O Carlos Eduardo Borges aqui, eu estava parabenizando ele no bastidor sobre o boletim dele. Ficou ótimo, né, cara? Ao vivo, com sonoro e tudo. Ele está dizendo que eu tenho que mutar aqui. Mutar meu telefone. Como é que eu faço agora, rapaz? Tá dando alguma interferência aí, Fernando? Não sei se tá... Tá dando alguma interferência? Não? No ar tá saindo tranquilo? Ah, então deve ser, viu, Cadu? Deve ser pra vocês aí uma certa interferência que eu não consigo não mutar agora, pra que vocês fiquem comigo. Mas isso aí a gente vai ajeitando aos poucos, tá? A não ser que esteja complicado de vocês entenderem em casa, onde vocês estão. Aliás, eles estão em Pelotas. Isso que é muito legal do nosso programa. Outra vez, tá? Essa conexão gigantesca que a gente está fazendo entre pessoas aqui da região norte do Uruguai e sul do Brasil. Nós aqui de Rivera, Santana do Livramento, Pelotas e Rio Grande. Tá? E Rio Grande. Vamos pro debate então, gurizada? Vamos pro debate. E aí? Isso aqui que eu queria falar. O Henry comentou sobre o Botafogo. Na minha opinião, eu estou um pouco por fora dessa questão toda burocrática que está passando politicamente o Botafogo. Eu sei que o assunto aqui é dupla Grenal. Mas o Botafogo... baseado nesse senhor que é o... não sei se ainda é o presidente do Botafogo, que é um estrangeiro que veio e comprou... Ele comprou o Botafogo, né? John Textor. Ele comprou o Botafogo, é isso, né? Ele comprou. Então, a impressão que eu tenho é assim, que ele quis dar, principalmente para a torcida do Botafogo, uma resposta a todos esses anos de extremo sofrimento que o Botafogo passou, com uma seca incrível de títulos. O último título do Botafogo, importante, se eu não estiver equivocado, antes das conquistas da Libertadores, do Brasileiro, enfim, foi do Campeonato Brasileiro de 1995, cara. Só que tudo tem um preço na vida, né? Tem uma questão kármica. O Botafogo não é o único clube do John Textor que está passando por problema financeiro. Ou eu estou errado aí, gurizada? É tudo com vocês agora. Eu acho que todos clubes, a maioria tá. O grupo dele é igual, né? Tem todo um problema ali em relação, acho que o Lyon era dele, ele teve que vender o Lyon,
Crystal Palace também está com problema. Foi o preço, né? Em vez de ter um crescimento sustentável, que tem Palmeiras da vida, né? E hoje se sustenta não só com a Crefisa, mas com as próprias pernas. O Botafogo o Tex deu um all-in, assim, pode dizer, um poker, né? Jogou todas as fichas, foi vitorioso, brasileiro, Libertadores, mas agora vai pagar o preço. E como é que a gente faz? Esse é o problema do dirigente. Essa encruzilhada do dirigente. A gente faz um investimento desse tipo que é extremamente perigoso, porque afinal de contas, nada contra o Tex torcer. Ele é inglês, né? Se eu não me engano, inglês ou americano, não me lembro agora. Americano. Ele não é daqui. Ele não conhece de verdade a torcida do Botafogo. Ele não conhece de verdade o futebol brasileiro. Mas ele sabe, isso sim, ele tem total conhecimento do sofrimento que está passando. E isso eu trago agora para a gente fazer uma análise pro nosso lado, que é o que está passando, principalmente o Inter agora. Porque o Grêmio, ainda que já, passa muito tempo rápido, né? A última conquista importante do Grêmio, posso estar errado também, refresquem minha memória, meus amigos, 2018, Recopa Sul-Americana. Depois nada mais, o Inter nem se fale. Investe perigosamente ou tenta manter o que está acontecendo para não se quebrar tanto? Porque mesmo sem conquistar grandes títulos e sem ter grandes investimentos, na minha avaliação, os dirigentes da dupla Grenal, tanto de um lado como de outro, têm cometido erros crassos. Porque como é possível o Internacional ter tanta dívida, e o Grêmio também agora, tanta dívida, e não conquistarem nada de relevante? Aí a gente não tem outra coisa, não tem outra alternativa a não ser concordar com o que o Cadu disse. Será que o torcedor do Inter vai ter vontade de ir num domingo, 11 horas da manhã, no Beira-Rio para assistir um jogo contra o Mirassol e o Inter ainda perde esse jogo, cara? Sabe? Como é que tu quer motivar o torcedor para ir assistir? Não tem. Ingresso caro, estacionamento caro, comida cara, tudo caro para ver uns caras que não sabem jogar futebol. Assim tu afasta o torcedor. Tá? O que vocês acham aí, gurizada? Vamos ver. Eu concordo, né, Ciro? E em parte disso aí, dos clubes estarem nessa naba, como se diz, na gíria do futebol, em parte, quem é culpado é os próprios dirigentes, né? Fazem contratações milionárias, o jogador vem e não dá o retorno esperado, né? Depois, tem clubes aí como o Inter e o Grêmio já fizeram essa loucura de contratar jogador por 6 meses, né, Ciro? Aí chega lá, o cara joga, não joga, passa mais lesionado do que joga, recebe o salário em dia, né? E aí chegou o final do contrato, vai embora. Muitos ainda ficam recebendo do clube, como a casa de treinadores. Troca de treinador, perde 2, 3 jogos, já querem trocar o treinador. Isso aí, na minha opinião, é má administração dos dirigentes. Pois é, e aí, Henrique, qual é a tua opinião a respeito disso? Eu tenho alguma razão, ou enfim, pode discordar de minha vontade, hein, mas eu tenho essa quase convicção, assim, cara, que atualmente os dirigentes da dupla Grenal, eles não ajudam os clubes, eles estão prejudicando Inter e Grêmio. Não, Ciro, como tu e o Janeiro falaram na questão de investimentos, né? Eu tenho que lembrar que tanto o Inter quanto o Grêmio, claro, não foi do mesmo nível do Botafogo. O Botafogo trouxe Almada, trouxe Luiz Henrique, e provavelmente não pagou por ele, né? Mas o Grêmio e o Inter fizeram investimentos altos, né? O Inter fez em 2024, trazendo... Primeiro em 2023 trouxe o Valência, né? Que não foi um jogador barato, mas depois trouxe o Borré e Alário, com investimento assim para ganhar. Um investimento que o Inter não tinha aquele dinheiro, tirou o triplo do coração e fez investimento. E o Grêmio esse ano também. Mesmo com uma situação um pouco deficitária que o Guerra deixou o Grêmio, o Lorico foi lá e trouxe o TT, que não foi barato, trouxe o Nardoni agora também não foi barato. O Grêmio fez investimentos, o Inter também fez investimentos. Eu também acho que o futebol brasileiro está muito apaixonado, né, Ciro, Janeiro. Eu acho que isso é um problema. Mas também falta... Por exemplo, acho que faltou um pouco também de visão ali, porque, por exemplo, pega o Nardoni e o Pérez. Agora vem se percebendo que os dois jogam na mesma função. Quando vieram, não era essa a ideia. A ideia é que o Pérez fosse um 5, né? Brigasse por opção com o Noriega, e o Nardoni fosse uma opção para o Arthur. Mas o Nardoni vai se mostrando que é mais um 5 do que um 8. E aí hoje que tem 4 camisas 5 no elenco e tem só o Arthur como camisa 8, como um passador, né? Eu acho que falta muito essa visão assim, de mercado para trazer as peças que o time precisa. Cara, assim, sabe o que acontece? É aquela coisa, são fenômenos, na minha opinião. As pessoas que pensam futebol na atualidade estão mais preocupadas, em primeiro lugar, com retorno financeiro.
ganhar dinheiro com isso. Isso aí a gente vê que é uma engrenagem, é uma máquina que desde cedo. Sabe por que eu digo isso? Com certeza, porque eu acompanho muito o futebol de base, muito. E no futebol de base, não vou citar nomes nem clubes. Aqui em Ribeira, em Livramento, eu vejo muito isso, que tu tem um gurizinho ali de 6, 7 anos despontando. Cara, tu já vê que o guri é craque com 6, 7 anos de idade. Um guri que pega uma bola e sai driblando todo mundo com habilidade, parece um Romário andando em campo, isso é craque. Isso é craque. E tu tá cheio de urubus aqui já. Eu chamo esses caras de urubus, que já querem pegar o guri, já querem levar embora, já querem acabar com a infância dele, já querem transformar num robô, e por isso que o futebol brasileiro não cresce mais. Eu acabei de fazer com o Janeiro aqui uma reportagem especial lá no Armor. Né, Janeiro? Exatamente. O que o nosso entrevistado nos disse, Janeiro? Não conhece a maioria dos jogadores, né, Ciro? Eles não conhecem, cara? Não conhece. Eles não conhecem? Eles só querem o resultado final? Tu te espelha em quem? Tu perguntou, né, Ciro? E o guri não sabia. Não tem. Eles não conhecem futebol brasileiro. Eu perguntei pra eles, me diz um jogador. Aí o Neymar, todo mundo diz, mas o Neymar já era o Neymar. Já era. Que eu acho que vai pra Copa, hein? Vamos fazer um bolão aqui, pessoal? Vamos fazer um bolão. Vou fazer um bolão aqui. Vamos fazer. Tá? Eu, Janir, Cadu, Raíssa e Henry. Vamos apostar. Neymar vai pra Copa do Mundo? Eu acho que vai. Eu acho que o Ancelotti vai levar por pressão, cara. Duvido que o Neymar não vá pra Copa, cara. Ele vai levar esse cara pra lá e o Brasil vai passar um fiasco. Mas não tá jogando nada, né, Ciro? Não importa. Não importa. Os caras querem que o Neymar vá, porque o Neymar, eles acreditam que tem alguma coisa que o Neymar pode baixar um santo nele e o Brasil conquistar a Copa. Mas isso aí, cara, eu posso estar muito errado. E se eu tiver errado e o Brasil for campeão com o Neymar, eu vou admitir que, olha, desculpem, eu falei uma coisa que eu pensava que não era e o Brasil ganhou. Parabéns pro Brasil. Mas eu vou ser o primeiro a dizer, viu? Eu tinha razão. É. Bem assim, cara. Eu não gostaria que ele fosse, mas eu também concordo contigo. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai, cara. Sabe por quê? Porque o Brasil não tem nada. As pessoas não conhecem, não tem. Henry, escala, não pesquisa nada aí. Escala pra minha seleção brasileira agora. Titular, vai? Vamos ver. Escala aí pra nós aí. Agora. Alisson no gol. Vai. Na direita, eu acho que o Militão vai ser titular. A zaga, Marquinhos, Gabriel Magalhães. E na esquerda, o Alexandre, que é do Flamengo. Tá. No meio de campo, tem o Casemiro, o Guimarães nos volantes. Aí o Matheus Cunha flutuando ali como falso 9, camisa 10. Tá. E na ponta tem o Rafinha do lado. Agora tem essa dúvida, né? Que o Estevão provavelmente não vai pra Copa. Mas seria o Estevão do lado direito. Vai botar o Luiz Henrique na direita, vai. E o Vinícius Júnior flutuando ali no meio do ataque. Os casos no Brasil hoje. Cara, com todo respeito, é difícil a gente comentar, Janeiro, assim, ó, porque eu tento separar o pessoal do profissional. Eu quero comentar só o profissional, tá? Vamos tirar a conduta, que o Neymar, que não sei o que eles gostam de fazer isso e aquilo, deixa pra lá. Eu quero falar só do profissional. Esses jogadores, na minha opinião, como um cara que conhece futebol, com todo respeito, eu conheço futebol, cara. Eu conheço futebol, eu vi o que é futebol de verdade. Essa seleção aí, ela não apresenta nada. Zero. E é uma seleção que está distante do povo brasileiro. Vem pro Uruguai para tu ver a identificação do povo uruguai com a Marlinda, como a gente chama aqui. Sabe o que significa la Marlinda? Olha, acredito que seja mais bonita. Vou pedir bem. Exato. No, eso sí, la más linda es la remera celeste, hijo. La remera de Uruguai, la celeste nomás. Assim que são os uruguaios. O brasileiro não é assim, cara. O brasileiro não tem identificação primeiro com a camisa. O que é essa camisa da seleção brasileira? Essa coisa mais ridícula, esse uniforme aí do Brasil. Faz o uniforme tradicional, cacete. Camisa amarela, canarinho, com a gola. Nada daquelas coisas de franjinha que estão aparecendo por aí. Começa por aí, pelo amor de Deus, cara. Os caras não respeitam mais a seleção brasileira. Os guris que estão jogando não sabiam me dizer um jogador do Brasil. O Henry sabe por quê? Porque o Henry é um grande profissional da imprensa. Ele é obrigado a saber. E tá me dando uma aula, porque eu não sei a escalação da seleção brasileira. O Henry sabe, porque o Henry é jornalista. É profissional. O Cadu sabe a escalação, porque ele é jornalista profissional. Eles são obrigados a saber. A Raíssa, ela é obrigada a saber a escalação da seleção brasileira. São obrigados. Agora, as pessoas que não são obrigadas, eu sou obrigado. Olha aqui, ó. 0 pra mim. Eu não sei a escalação da seleção brasileira. Nós somos. Agora, o povo brasileiro deveria saber quem é a seleção pra mim, que eu sei de cabeça. Aqui, ó. Tafarel,
Cafu, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e... Roberto Carlos depois. Tá? Mas tá, não vou... Assim, ó, é isso, cara. É que nem o Grêmio. O meu Grêmio eu sei de cabeça. Qual é que é o meu Grêmio ideal? Danley, Arce, Rivarola, Edilson Roger, Dinho, Goiano, Emerson, antes o Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Nunca mais esqueci. Mas antes a gente sabia a escalação do time completo, até o reserva. Hoje não, ninguém sabe. Não sabe? Não sabe, cara. Mas ninguém tá nem aí pra seleção brasileira, cara. Ainda mais a seleção. Ninguém tá aí, cara. Tudo mais, se dessa seleção brasileira aí, que o nosso colega disse a escalação, ali 2 ou 3 só são titulares. Pera. Ó, vai lá. Edmilson, Júnior na defesa, e Cafu e nas laterais. Aí, se não me engano, o Gilberto Silva, né? No primeiro era titular, né? Os dois, Silva. Agora eu não lembro. O Gilberto Silva era titular. Cleberson, né? Paulo Silva, né? Isso. Não, isso é 94. Ronaldinho no meio, Rivaldo e Ronaldo. Olha o ataque que tinha o Brasil, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho que estar muito errado pra pegar assim, ó. Olha isso que o Henry disse aí. Repete pra nós aí qual é que era o ataque aí do Brasil aí, ó. Começando pelo meio campo ofensivo aí, hein? 2002, vai. Tá, e o Gilberto Silva era defensivo, o Cleberson estava no segundo volante, Ronaldinho no meio, Rivaldo e Ronaldo. Só isso, né? Só isso, cara. Essa seleção de 2002, se pegasse a de 2014, essa que nos deu 7, o Brasil ia dar um banho de bola nessa Alemanha aí de 2014. Cara, mas eu não tenho a mínima dúvida, se botasse Brasil de 2002 versus a Alemanha de 2014, aqueles robozão da Alemanha, porque a Alemanha é assim, né? Eles são eficazes na marcação, na parte tática, têm uma certa habilidade, são bons na defesa, são bons definidores também, eles tiveram muitos craques, né? Tipo o Klinsmann, te lembra do Klinsmann? Atacante, baita jogador. Jürgen Klinsmann, né? Meu primo. Mobilidade zero. Mas ninguém nunca teve essa coisa louca que é o futebol brasileiro, que nós não temos mais. A seleção de 2002 não perderia para a seleção da Alemanha de 2014, né? A gente não tem mais identidade, cara. Esse virou nosso futebol. Ninguém respeita mais o futebol brasileiro. Não respeitam mais, qualquer um ganha. Né? Até nos amistosos de véia, agora o México ganhou do Brasil, que eu vi, que tava o Ronaldo. Tu imagina, quando que o Peru ia fazer jogo com o Brasil? Equador. Hoje faz. Se eu não me engano, a primeira derrota da seleção brasileira em eliminatórias, o Henry pode pesquisar, que ele é ligeiro, o Cadu, se quiser ajudar também. Se eu não me engano, a primeira derrota do Brasil oficial em história de eliminatórias foi em 1993 para a Bolívia, lá na altitude, que o Tafarel, que é uma grande referência, sofreram com a altitude, não sei quantos 1000 metros lá, e ele acabou tomando um frango. Jogava o Marco Echeverri. Diga. Travou, hein? 2-0 Bolívia no Brasil, gols de Echeverri e um gol contra o Tafarel. A bola bateu na trave nas costas dele. Tu viu? E o Galvão, olha o que passou. E o Galvão sempre comentando assim de forma meio pejorativa, né? Echeverri, El Diablo. Esse cara jogava muito. A Bolívia se classificou para aquela Copa do Mundo. E quase que conseguiu. A Bolívia agora chegou nas eliminatórias, na fase de repescagem. Perdeu para uma seleção que eu não me lembro o nome agora. Mas classificou, parece. O República Democrática do Congo. Foi isso? Mas a Bolívia ficou fora, né? Não, parece que ficou fora a Bolívia. Ficou fora. E enfim, cara, a Venezuela tá crescendo. Não foi o Congo, não. O Congo passou da Jamaica. Quem passou do Bolívia foi o Iraque. Essa aí. O segundo jogo, se eu não me engano, foi no Iraque. Primeiro jogo na Bolívia, segundo no Iraque. Foi jogo único, filho. Foi jogo único. Estados Unidos, Unidos. tá. Obrigado pela correção, falei besteira, ainda bem que a gente tem um repórter atento. É isso que eu preciso aqui no programa. Quando eu falo besteira, eu falo, né? Falo bastante besteira. Aí vem alguém aqui na retaguarda e me ajuda. Não, foi isso que aconteceu, mas eu não estava tão errado. Pra tu ver, a Bolívia... Eu acho que eu também falei besteira, filho. Foi no México, não? No México, tá. Tranquilo, mas o fato é esse, que a Bolívia teve, depois de anos, tá? Anos. E a primeira derrota da seleção, isso eu lembro bem, foi lá na altitude da Bolívia, certo? Cara, vamos ter que aumentar o tempo do programa, cara, não dá? Eu falo, né? Faltam 6 minutos para o meio-dia? Exatamente. 6 minutos para o meio-dia. Vamos voltar com o Cadu, então? Cadu? Carlos Eduardo Borges. Mais alguma coisa importante do Internacional? Sempre tem alguma coisa importante do Internacional e do Cadu, né, Cadu? Diga aí. Fala, Ciro. Sobre o Inter não tem nenhuma atualização ali. Tu tinhas perguntado ali para me falar sobre o Neymar, essa questão aí, tá?
Cara, a minha opinião é ele não vai pra Copa, cara. E eu digo isso porque eu acho que se tem um técnico que ele tem a capacidade de ver que o time precisa de intensidade e o Neymar não está entregando isso, é o Carlo Ancelotti. Eu acho que se fosse qualquer outro treinador, cederia a essa pressão da torcida, das mídias, e levaria, mas eu acho que não vai levar, tá? E sobre essa identificação que tu falou da torcida com o país, com a seleção no caso, né? É a questão principalmente dos jogadores. Parece que quando eles jogam nos clubes, chega na seleção, eles não têm a mesma disposição. É verdade. Carlos Vinícius. Então tá faltando essa identificação da seleção canarinha com os jogadores que estão representando o país. Sem dúvida nenhuma, cara. O que o Cadu falou aqui é muito interessante. Tá, eu não tinha pensado por essa perspectiva, mas é isso, eu já reparei nisso também. Ele falou, agora me refrescou. Por que será que acontece, né, Janir Henry, do cara gastar a bola jogando no clube, chega na seleção, é qualquer coisa, é um cone? O Júnior é um, né? E o Rafinha é outro. Qual? Na seleção, o Vinícius Júnior. Pois parece um cone. Parece uns cone. Por que acontece isso? Não entendo. Os caras não querem, cara. Não querem. Mas eles estão ganhando, né? Quanto é que um jogador da seleção agora, que for para a Copa do Mundo, vai faturar, vai botar no bolso? E o empresário, enfim, quanto que eles vão faturar? Não é pouco, né? Mais de 1 milhão. Não é pouco, cara. Tá? Cara, eu não consigo engolir a eliminação da última Copa. Foi contra a Croácia a eliminação. É isso, né? Até o Neymar teve razão, cara, na eliminação do Brasil. Se eu não me engano, foi o Neymar que deu uma mijada nos próprios companheiros. Como assim que tu não segura a bola, cara? O Neymar disse isso. Tô errado? Tenho quase certeza. O Neymar mijou os caras. Pro Neymar mijar, é porque a coisa tá feia, cara. Desculpa o termo meio chulo aqui do mijar. Mas eu tenho no futebol. Não foi nem que eles estão segurando a bola, porque o Fred, que era o volante que tava jogando ali, ele foi pressionar lá em cima. Faltou os passos para acabar o jogo. Olha aí, cara. Assim que não tem cabimento. Na tua opinião, hein, Ricardo, vocês que são craques, sabia que eles jogam bem? Os dois são craques. Eu tentei jogar com eles aí, futebol lá em Pelotas, eu fui um desastre, né? E os caras não passavam a bola pra mim, rapaz. Eu ficava lá esperando, eu sou tipo Romário, assim, né? Aí eu esperando a bola ali, desesperado, né? Toca a bola, rapaz. O cara não toca a bola. Não, tô brincando. Mas assim, traduzindo isso através do entendimento que ambos têm do futebol. Qual que tinha que ter sido a postura do Brasil ganhando da Croácia naquele momento, se classificando, hein, Ricardo? O que o Brasil tinha que ter feito com a bola naquele momento? Não, bota 10 dentro do gol, isso aí. O Croácia tá a bola, o Croácia queria apenas. Segue aquele ditado, né? Bola pro alto que é jogo de campeonato. Fechava a casinha, bola pra frente e deixava o tempo passar pra ganhar e se classificar. E aí, Janir, tu viu? É que o Brasil ainda tem essa arrogância de se achar que é melhor que todo mundo ainda. Mas não é mais. Não, é terrível, é terrível. Não, é que o futebol cresceu. Assim, humildade. Tem uma coisa importante aí. O futebol se desenvolveu nos últimos anos em países que não tinha desenvolvimento. Vou dar um exemplo muito clássico para vocês. O Japão, ele, cara, não tinha tradição no futebol nenhuma. O Japão hoje ganha da seleção brasileira. Mas sabe quem é que foi um dos responsáveis por fazer com que o futebol crescesse e virasse isso que virou hoje, uma potência organizada no Japão? Não digo potência em conquista de títulos, porque isso está longe ainda dos clubes lá. Mas eu digo pelo menos um campeonato organizado. Um campeonato que te dá uma boa seleção, que é a seleção japonesa. O Zico. Quando o Zico foi pro Japão, sabe por que o Zico não jogou mais aqui no Brasil? Porque ele estava cansado dos caras arrebentar ele, cara. Era toda hora o Zico sempre muito habilidoso, né? O Zico uma vez teve um cara que deu uma entrada criminosa nele, que quase deixou o Zico aleijado, cara. Flamengo, no joelho, né? Acho que Flamengo, foi. Sim. E aí o Zico, não, mas eu ainda posso jogar, a humildade do Zico, né? O Zicão, grande Zico, né? E foi pro Japão, cara, olha o que ele fez. Foi junto com ele outros brasileiros lá, o Alcindo, te lembra o Alcindo? Não o Alcindo Bugre. O Alcindo careca, cabeludo, aquele que era bom jogador. Foi com o Zico pra lá, pro Kashima Antlers. Isso. Cara, era um show atrás do outro, velho. Eles se apaixonaram pelo futebol ali. Antes, reorganizaram, isso eu me lembro muito bem, reorganizaram a Copa Intercontinental no Japão. Porque antes o Campeonato Mundial, que o pessoal diz que não é mundial... Podemos discutir isso também, fazer uma enquete com os nossos amigos aí. É mundial ou não é mundial, né? Então, reestruturar, o Japão se colocou à disposição com uma grande empresa, que é a Toyota, e reconstruiu aquele que pra mim é o mundial mais a fuder da história. E olha que eu respeito muito de 2006, cara. Eu tenho muitos amigos colorados de 2006,
E eu tenho um enorme, assim, respeito e admiração pelo grupo do Inter, aquele do Abel Braga de 2006, que conquistou de forma merecida a Libertadores pela primeira vez. E depois o Mundial contra o Barcelona. Mas aquele Mundial, cara, por favor, essa Copa Intercontinental não tem igual, cara. Aquilo era mágico, cara. Era mágico aquilo, cara. Tu chegar naquele Mundial era uma coisa de louco, velho. Ciro, só sublinhando que tu falou da seleção do Japão aí, tá? O Japão que ganhou do Brasil no amistoso ano passado, 3-2, e agora, por último, ganhou a Inglaterra, jogando na casa do adversário com autoridade, né? O futebol que ele pega, sai no contra-ataque, ele sabe o que fazer com a bola. Porque a seleção japonesa pode ser uma das que vai surpreender aqui na Copa, e pode ser que pegue o Japão, o Brasil pegue numa das fases mata-mata aí na frente. Mas sabe o que acontece? Isso é uma característica do povo japonês. O povo japonês, ele no início, é normal, não sabe como funcionam as coisas, mas eles são aplicados e disciplinados. Então, Esse é o termo. a longo prazo, tu vai ver, o Japão vai ter muito mais resultado positivo. Eles não estão tão preocupados com clubes, eles estão mais preocupados com a seleção. Prestem atenção nisso. E Ciro, falando também do Japão, Diga. o Japão, esse trabalho do Japão, ele é já bem antigo, assim, não me engano, na Copa América de 2019, aquela do Cebolinha, que é o Brasil campeão, o Japão, ele veio disputar, foi convidado pela Comebol, ele veio com a seleção toda sub-20. E se não me engano, eu não fiz essa pesquisa, tá? Mas se pegar ali, boa parte da espinha dorsal do Japão hoje estava naquela Copa América. Então um trabalho, assim, de escadinha por escadinha. Eu acho que o Japão, inclusive, eu adicionaria também a Turquia, que é uma geração que está muito boa ainda pela frente, pode ser uma das surpresas da Copa. A Turquia, na verdade, a Turquia já tem uma tradição muito maior do que o Japão, tanto em clube como em seleção, né? A Turquia sempre teve bons times quando participou de Copa. Exemplo disso foi em 2002, que até hoje eles reclamam, né, que tenham sido roubados, né? Num dos jogos contra o Brasil. Eles a Bélgica também reclamam. Só que a Bélgica coloca muita expectativa. Eu acho que os próprios belgas não gostam disso, né? A geração de ouro dos belgas, não sei o que. Já chegou lá na Copa. Aquela geração terminou, né? Inclusive, Ciro, essa geração turca, assim, eu carinho, assim, um apelido carinhoso, eu falo que a geração turca pode ter a nova geração belga, né? Assim, desse hype, assim, uma seleção que não é, assim, primeiro escalão, mas uma seleção com uma boa geração. A Turquia tá vindo com uma boa geração aí. Não digo nem pra essa Copa, mas pra frente, assim, que vai ter até uma Eurocopa que é lá na Itália e Turquia, né? Que é na casa deles. Então acho que o plano deles é chegar muito forte para essa Eurocopa 2032. É possível. Aliás, falando de turco, eu tenho uma admiração. Como é que é o nome do cara agora? Cara, aquele atleta que conquistou uma medalha de prata, turco, no tiro, aquele cara é uma figura, né? Como é que é o nome dele ainda? Parece o legal. Aquele cara é sensacional, meu. Todo mundo lá participando daquele torneio olímpico, utilizando equipamentos, não sei o que, e ele só ali, tiozão ali, né, que toma glacial no boteco, vai lá, olhou onde é que tinha que mirar, com óculos ainda, né, pegou assim, pá, mão no bolso, pá, medalha de prata. Sensacional, esse cara me representa, né, assim no mais. Bom, gurizada, vamos ter que aumentar aí o horário, vou ter que conversar com a chefe aí, cara. Infelizmente. Eu vou ter que conversar com a chefe aí, porque 1 hora tá pouco, né? Pouco. É pouco, né? Mais meia hora. Eu quero fazer um comentário do Inter. Não. Comenta, vamos lá. Vamos estender um pouquinho aí, vai. Comenta aí. Uma coisa que eu gosto muito, assim, do Paulo Pezzolano é que ele tá entendendo muito bem o grupo que ele tem. Eu acho que ele tá fazendo boas mudanças. E o grupo do Inter hoje é um grupo limitado, né, na minha visão. E o Pezzolano tá entendendo bem isso. Uma coisa que eu também tô gostando muito que ele tá fazendo é que ele tá potencializando o Bernabéu. O Bernabéu sabe que defensivamente ele tem bastante deficiência. Ofensivamente ele é um grande auxílio ao Inter ali pro Carboneiro, Borré também. E ele conseguir fazer o Bernabéu chegar bem ao ataque, ajudar o Inter a fazer mais gols, eu acho que é um grande acerto do Pezzolano. Acho que o Inter tem suas deficiências, mas o Pezzolano, o principal acerto desse ano do Barcelos foi o treinador. E é um milagre, né? Porque pro Barcelos acertar alguma coisa, olha... Bem rapidinho, pode ser, Ciro. Vai. Ciro, eu assim, ó,
o Pessolano tá tendo, como falou o colega, ele tá lidando com o que tem, né? Mas é uma coisa que eu não concordo muito, cada jogo, um estilo de jogo depende do adversário. Aí chega num jogo, faz 4-4-2, 4-5-1 e aí depois no outro jogo já muda. Aí o cara, e agora como é que eu jogo? O que eu faço? Eu acho que tem que ter uma estratégia e jogar todos os jogos da mesma maneira. Pois é. Eu acho, na minha opinião, né? Cadu concorda com o Janir aí, Cadu? Não, eu discordo porque o Inter vem de vários anos aí tendo uma maneira de jogo totalmente definida e acaba que não dá certo. Isso que o Henrique falou do Bernabé, né? Ele é bem importante, porque contra o Corinthians mesmo ele faz um gol lá nessa esquema, e agora que nem eu trouxe na escalação, ele é tendência de ele botar 3 volantes, justamente para um deles cair para a esquerda e dar liberdade para o Bernabé. É importante porque aí dobra ali com o Carboneiro e tem ajudado o Inter. Aí vai do entendimento dos jogadores, né? Cada jogo ali eles entenderam que o técnico quer, até já teve entrevista deles falando que eles estão adeptos a aceitarem isso, né? Tanto que o Alan Patrick é tendência que ele mesmo como 10 saiba que é o momento dele de ficar no banco em alguns jogos. Então acho que o Pesolano está acertando aí na ideia dele. Perfeito. Muito bem, para a gente fechar então, vamos ao bolão dos resultados. Eu não anotei. Alguém anotou? Pá, cara, brincadeira. A gente fez um bolão, né? Exatamente, é verdade. E eu não anotei. Eu disse que o Grêmio ia perder por... Eu acho que o Fábio cravou do Cruzeiro e Grêmio. Acho que ele cravou 2-0. Eu disse que o Grêmio ia perder também pro Cruzeiro, porque o Grêmio sempre perde pro Cruzeiro. Eu também disse. O Mirassol eu achei que o Inter ia ganhar. Perdeu. O Fábio acertou os dois. Tem modo de palpite. O Fábio acertou os dois. Ele não acertou o placar exato, ele acertou o resultado, pelo menos. Viram só, cara? Viram só? Isso aqui. O nosso programa deveria ser ouvido nas faculdades de jornalismo, nos meios de comunicação, só para prestar atenção no que o Fábio tem capacidade de analisar. Né? Eu não preciso ser mais direto naquilo que eu quero dizer, né? Então vamos pro bolão agora do fim de semana? O que vocês acham aí? Vamos começar com os guris aí, com os guris. Grêmio Internacional, Campeonato Brasileiro, vamos ver. Pode começar, Cadu. Olha, eu acho que o Grêmio ganha. O Grêmio está precisando de uma vitória no Campeonato Brasileiro aí, acho que vai ser uns 3-1 pro Grêmio, sem maiores dificuldades. E o Inter eu acho que perde jogando no Mané Garrincha, 2-1 pro Botafogo. Eu acho que o Botafogo está ainda superior ao Inter no momento. Bom, o Inter Botafogo, o Grêmio em casa, né? Contra o Curitiba. O Grêmio vai ganhar do Curitiba. E contra o Botafogo, cara, na minha opinião, o Inter vai conseguir um empate lá. Empate. Vitória do Grêmio e empate do Internacional. 2-0 Grêmio e 2-0 Botafogo. Ok. Henry Dias. Bem, o Grêmio e Curitiba, eu acho que o Grêmio vai vencer o jogo, tá? Eu acho que, como vai ter uma casa cheia, a Arena o Grêmio vai ser levado pela Arena para ganhar um jogo. Aquele jogo que o Grêmio ganha mais, porque a torcida vai pressionar ali o time adversário. Acho que uns 2-0 o Grêmio. E o Inter, eu lembrei de um jogo do Grêmio contra o Botafogo, aquele Grêmio tomou um favor do Botafogo, que o Grêmio quase faz o gol, que ele está na defesa e vai para o ataque. E esse jogo eu me lembro que o Botafogo assim, ele fica muito fraco assim, fora do Engenhão. Eu acredito que o Botafogo na época era melhor do que hoje, e acho que tudo sendo Mané Garrincha, o Inter vai conseguir pelo menos um empate. Eu vou no empate, mas não duvido que o Inter consiga a vitória nesse jogo. Hoje 1-1, Botafogo Inter. Beleza. Não, desculpa que eu cortei um pouquinho aqui o que o Henry estava falando, mas deu pra compreender tudo, né? Foi só um cortezinho, porque eu, na minha ignorância, eu tô... Não deu problema. Sabe o que eu estava tentando fazer aqui? Porque eu sou meio lento para essas coisas da tecnologia. Estava tentando fazer o que o Cadu me recomendou aqui, que é mutar, né? E agora eu mutei por isso que cortou, só que eu apertei o botão errado, né? É brincadeira, cara. Esse professor é um exemplo, né, para os seus alunos. É brincadeira. Sacanagem. Valeu, Carlos Eduardo e Henry Dias, Carlos Eduardo Borges, Henry Dias, mais uma vez sensacional a participação de vocês, cada dia melhor, gurizada, continuem assim, diretamente da Princesa, querida Pelotas, um abraço para vocês, até segunda-feira. Valeu, Ciro, forte abraço, segunda a gente está de volta aí para repercutir esses jogos da dupla Grenal, abraço para vocês aí. Valeu, Ciro, valeu, Janine, o Pinto, amigos, valeu, Cadu também pela experiência sempre, e segunda-feira tamo aí mesmo, vamos ver como é que a dupla Grenal vai se rodar.
Muito bem. Aí os guris, a Raíssa também, Epsen, obrigado aí a participação dela, que foi a gravação do boletim, trouxe para nós as informações do Grêmio, joga contra o Curitiba, Internacional contra o Botafogo. E vai ser inevitável, já aviso vocês aqui, que a gente vai ter que aumentar o tempo do programa, porque dentro do Arena temos que ter espaço também para os outros lados, tá? Por exemplo, nosso esporte local, o futebol uruguaio, a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas começamos muito bem aqui o nosso projeto com a dupla Grenal, que aqui, guris, não sei se vocês têm isso, né? Esse conhecimento. Aqui é bem comum, né, Janeiro, a gente ter 2 clubes do coração, que é um clube gaúcho e um clube do Uruguai. Então é comum assim, e é muito comum também ter algumas incoerências históricas. Por exemplo, eu tenho vários amigos que torcem pro Grêmio, mas torcem pro Peñarol. Como assim pro Peñarol? Isso aí raro, mesmo. É raro, mas tem. Mas o normal é aparecer o cara que torce pro Peñarol e pro Inter. Ou pro Grêmio e pro Nacional. Por quê? Por causa das parcerias históricas entre os clubes. Principalmente entre Grêmio e Nacional, né? Exatamente. Que teve o Hugo de Leon, que foi, nossa, não dispensa comentários, um monstro que é daqui de Ribeira. E etc, tá? E a gente tem que falar daqui também, sabe por quê, guris? Esse lugar aqui, ele é sagrado para a história do futebol. Daqui, não só Hugo de Leon, surgiram outros craques do futebol. O que falta aqui é investimento, gente que queira botar para cima isso aqui. Ronald Araujo. Atualmente, seleção uruguaia e é titular do Barcelona. Veio do Huracán, Clube Atlético Huracán, onde eu estou levando meu filho para jogar bola nas terças e quintas-feiras. Tá? Então é isso. Vamos fechando o programa. Obrigado, Fernando Nascimento. Tinha uma coisa que eu queria falar, eu esqueci. Isso aqui. Até segunda-feira. Vocês repararam que a gente falou aqui. Um abraço até segunda-feira, porque na segunda-feira a gente também vai ter o Arena Debate. Tu tá convidado, Janir. Se quiser participar aqui com a gente também ao vivo. Okay. Vamos ampliar agora. Não só na sexta-feira, na segunda-feira. E boa parte desse programa da segunda, responsabilidade vai ser de vocês, hein? Vocês vão, claro que eu vou estar aqui com vocês, mas os guris vão fazer o melhor deles pra gente trazer um programa sensacional na segunda-feira. Eles têm capacidade, já percebi, eles e ela, né? Tem capacidade e eu confio na minha equipe, confio neles, tá? Que vão crescer muito. Tá bem, gente? Obrigado, valeu aí, Fernando, mais uma vez, para Casmer, auspícia, Casmer para a fronteira, credibilidade em saúde é Casmer. E você que quiser anunciar com a gente aqui no Arena Debate, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone oficial aqui, Fernando Nascimento, qual é que é mesmo? Vamos ver se o Fernando nos diz a informação. O número do nosso telefone mudou? Faz tempo que eu não estou aqui, né? O fixo. É o mesmo. Qual é que é? 462-238-07. Esse é o nosso telefone da Reconquista. Anote aí. 462 23807. Aí está, esse é o nosso telefone da Reconquista. Precisamos de vocês, anunciantes, para fazer cada vez melhor. Tá bom? Valeu, Janir. Valeu, Ciro. Um abraço, um bom fim de semana a todos e até a próxima. O Janir que já está agora com a sua credencial da OFI. Né? Vocês sabiam que no Uruguai, curiosidade para os guris, não sei se estão comigo ainda, o Uruguai talvez seja o único país do mundo que tem 2 confederações filiadas à FIFA? Pois é, porque o nosso futebol amador do Uruguai é muito forte. Muito forte. São poucos lugares no mundo que tu tem um futebol amador tão organizado. Nós temos um campeonato nacional de clubes, 2 campeonatos nacionais, 2 campeonatos uruguaios da OFI de clubes, que alguns de Ribeira participam, e ainda um campeonato de seleções, não só principal, seleções. Isso aí existia antigamente no Brasil, uma pena que se perdeu. Por exemplo, seleção gaúcha, seleção de Santa Catarina, seleção paulista. Nós ainda temos isso, que são a seleção de Ribeira, a seleção de Taquarembó, a seleção de Paysandu, a seleção de Artigas. Isso nós temos, é um campeonato sensacional. Grande abraço, até segunda-feira, bom fim de semana. Paz profunda para vocês. Tchau.